E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula aqui, né, de conversão de energia 2. Deixa eu arrumar só a tela aqui que tô torto. Aí, pronto. Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula aqui, né, de conversão de energia. E a gente vai continuar falando de máquinas síncronas, né? Vocês vão ver que essa aula é um pouco mais rápida também, né? Tem bastante coisa aqui que é um pouco mais de curiosidade também do que de fato eu vou cobrar na aula, mas eu acho que é interessante vocês saberem, né? Então, a gente vai falar desses tópicos aqui, né? Então, primeiramente, né, já que a gente vai falar dessa parte de controle aqui e tudo mais, né, a gente tem que pensar nas fontes primárias, né? Então a gente pode ter, por exemplo, a nossa turbina a vapor, né, com o nosso combustível aqui, que pode ser sólido, pode ser gasoso, líquido, tanto faz aqui, porque não entra em contato, né, o gás da queima com a turbina. A gente tem nossa turbina a gás, né, que a gente tem que colocar um combustível mais limpo aqui, né, porque nossa turbina está entrando em contato com a combustão aqui, né? É o mesmo ar que está aqui girando ela. Então a gente tem que tomar cuidado com o combustível que a gente usa, né? A gente tem nossas máquinas de combustão interna, né? Por exemplo, com diesel ou ciclo Otto aqui, né? Os dois tipos. E a gente tem, por exemplo, também, né, onde é muito utilizado o nosso gerador síncrono, né, nossa turbina hidráulica, né? Então, dependendo aqui do tipo que a gente tiver, né, a gente vai ter uma turbina diferente, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Bem, com isso a gente pode fazer algumas regulações aqui, né? Então a primeira coisa é como é que a gente trata esse controle de velocidade, né? Já que aqui a gente está pensando numa fonte primária atuando no gerador síncrono e eu quero que a frequência que eu tire desse meu gerador síncrono seja lá a frequência da rede, né? Só que como a gente está falando aqui dos grandes geradores aqui, né? O que a gente faz para manter a frequência da rede no modo certo, né? Então, a gente tem aqui três tipos de controle, né? O isócrono, o estatismo, que a gente chama aqui de DRUP, e o modo de potência constante. Geralmente no isolado a gente pode tentar utilizar o modo isócrono, certo? Que basicamente ele vai tentar consertar, né, a minha frequência mudando lá a velocidade da máquina. Ou seja, ele vai atuar na turbina na hora que eu tiver algum problema lá na frequência. A frequência começou a cair ou a subir, ele vai mudar a velocidade da turbina, certo? Por quê? Que a gente usa ele geralmente em geradores isolados, né? Porque imagine isso daqui se a gente colocar isso aqui em todas as nossas turbinas que a gente tem no nosso sistema interligado, né, de geração e transmissão. Né? A frequência varia um pouco, todo mundo vai querer mudar a turbina, a gente vai ter um caos, né? Vai estar todo mundo querendo controlar. Então o que a gente faz, né, é utilizar o que a gente chama aqui de estatismo, né, ou DRUP. A gente coloca aqui um ganho de realimentação, né, que a gente consegue reajustar aqui, né, por uma certa característica, né, com uma curva aqui, né, a potência que eu vou ter ali, né, ou seja, ele não vai tentar de fato colocar a potência para acabar com essa diferença de frequência, ele vai atuar só até um certo ponto ali, né. Então, por exemplo, aqui, né, se eu tivesse o isócrono, né, que seria esse cara aqui, né, ele sempre vai tentar manter a frequência em 1. Então ele vai mudar aqui a minha potência mecânica, né, do mínimo para o máximo, tanto faz, para conseguir aqui manter a frequência em 1 PU aqui, né, que seria 60 Hz no nosso caso. Quando a gente usa o DRUP, basicamente o que eu estou falando bem, se eu tiver um pouco de variação de frequência, eu aceito que você mude um pouco a sua potência mecânica, mas não precisa se preocupar em mudar o máximo possível para acabar com esse erro. É basicamente isso que ele fala. Certo? Então, isso aqui seria a ideia do DRUP, né? E aí a gente pode usar inclinações diferentes, né? Dado aqui, por exemplo, que o zero seria o isócrono, né? Para o quanto eu vou tolerar aí de erro, né? Entre aspas, dessa minha frequência da rede, né? O que a gente costuma fazer, né? A gente deixa um gerador geralmente que é mais potente, né? Por exemplo, Itaipu, numa operação mais próxima ali da isócrona, né? Então é ele que manda mais ali, e os outros você coloca com uma outra inclinação que eles acompanham o que está acontecendo, né? Eles vão ter uma faixa ali maior do que eles vão deixar acontecer de erro, né? Então tem aqui, né, basicamente como é que seria isso, né? Aqui só tem os gráficos, então, né, falando de como eu teria essa relação aí da minha frequência com o ganho ali e tudo mais, né? E aqui a comparação, né, do isócrono com o estatismo, né? Então se eu tenho essa variação aqui, a velocidade ele vai tentar voltar lá, né? Aqui, né, voltar para a velocidade que daria a minha frequência síncrona, né, no caso. Aqui ele vai deixar um espacinho que vai depender
da minha inclinação, beleza? O outro tipo é o de potência constante, né? Geralmente a gente fala isso daqui de pequenos produtores, né? Produtores independentes. Então, basicamente, o que importa para ele é entregar o máximo de potência elétrica possível, certo? Então ele vai maximizar ali só a entrada de potência dele, certo? E aí, obviamente, ele vai usar isso também, né? Pensando que eu posso mexer no campo dessa máquina, né? Como a gente já viu. E aí ele pode trabalhar também ali, né? Compensando queda de tensão, por exemplo, né? Dependendo de como ele vai entrar nesse sistema, né? Usando aqui um XC menor que zero. Ou ele pode fazer o compartilhamento de potência reativa, né? Que a gente chama, utilizando esse XC maior do que zero aqui, né? Lembrando, de novo, né? Que a gente consegue mexer no campo dessa máquina, certo? Então, a gente pode usar o fator de potência unitário, que é quando eu quero maximizar a produção de potência ativa, certo? Então, nesse caso aqui, a máquina não vai estar injetando nem consumindo potência ativa. Eu posso utilizar o fator de potência capacitivo, né, quando eu sobrecito a máquina, quando eu dou muito campo para a máquina. Isso é muito bom, por exemplo, para compensar, né, instalações industriais que geralmente têm um fator de potência mais indutivo. E eu posso utilizar o fator de potência indutivo na máquina, né, se eu, por exemplo, tiver com um aumento de tensão, porque às vezes eu coloco esse gerador na rede e eu sou um produtor independente, por exemplo. A potência ativa que eu estou injetando tende a subir a tensão, certo? Isso é normal. Conforme essa tensão sobe demais, eu posso estar passando de algum limite. Então, para evitar isso, eu posso consumir mais potência reativa. Se eu estou consumindo mais potência, eu vou diminuir ali, né, a corrente que eu estou injetando. Com isso, eu vou diminuir também a tensão, né, o aumento de tensão ali, sem abrir mão da potência ativa que eu vou injetar na rede, que geralmente é como esses caras ganham dinheiro, certo? Aqui tem só essa junção de como funcionaria, né? Esse diagramazinho de como funcionaria esses controles que eu falei aqui. Aqui entra naquilo também, a mesma coisa, só tá falando de novo, né? Para a parte de controle de tensão aqui, né? Para operação isolada ou de usina de grande porte, né? Então, você mexe lá no campo e tira esses caras, é basicamente a mesma coisa. Só tá separado aqui. Bem, então a gente tem lá o sistema de excitação, né, que eu posso fazer o controle de tensão, desses dois tipos que eu falei aí. E eu posso controlar pelo fator de potência, né, ou potência ativa, dá na mesma. Né. Então, dependendo do que eu tiver, eu posso utilizar o campo, né, essa máquina é boa por causa disso, eu posso utilizar o campo dela para trabalhar em excitação ou subexcitação para mexer na máquina. Né. E o regulador de velocidade, então a gente viu que tem o isócrono, o estatismo e a potência constante. Aqui tem só uma curva também, não vou entrar em detalhe dele, mas às vezes vocês podem achar esse tipo de coisa, né? Se vocês em algum momento verem algo do tipo, quiserem consultar, eu tenho aqui também no material. Mas basicamente são, né, onde a gente costuma trabalhar essa máquina, né? Cada lugar aqui a gente tem um problema aqui, né? Então a gente tem a estação máxima, tem a estação mínima aqui, tem o limite de estabilidade, que a gente também não pode deixar de levar em conta. Tem aqui os nossos limites térmicos, né, de corrente máxima da armadura, né, e o limite lá da nossa fonte primária. Então, quase todos os nossos geradores síncrono tem uma curva disso daqui que vai, obviamente, variar, né, de acordo ali com o projeto. A última coisa, então, seria só a operação isolada aqui, né, como é que ficaria a máquina, né. Então, só relembrando, na verdade aqui não tem quase nada de novo, é só a ligação ali para a parte de rendimento. O circuitinho como é que tinha ficado, né, vamos considerar o gerador de polo liso mesmo, não vamos ficar entrando no de polo saliente, né. Então eu tenho lá nosso diagrama fasorial, né, com os ângulozinhos aqui e tudo mais. A potência ativa e reativa como se comporta, né. E aqui na operação isolada, né, a gente consegue também calcular aqui alguns casos específicos aqui, né. Porque como não tem mais carga, não tem a rede conectada e tudo mais, né, a gente vai ter só a máquina literalmente ligada na carga ali, né. Lembrando que eu tenho uma fonte primária atuando no meu gerador. Então, por exemplo, para circuito aberto eu sei que o VT é igual a EF. No curto-circuito eu sei que o IA, né, vai ser igual a um certo valor ali de corrente que está ligada com a tensão que eu teria, né, de excitação ali dividido pelo XS, né, então a tensão que está vindo aqui. Se eu tiver uma carga puramente indutiva, eu tenho esse valor aqui, né, e eu posso reescrever ele em função dessas correntes aqui, porque às vezes essas correntes aqui são dadas, por exemplo, pelo fabricante ou algo do tipo, então
às vezes a gente pode definir dessa forma aqui para poder utilizar aqui. E no caso só resistivo, né, que o ZL vai ser igual ao RL, eu tenho esse cara aqui. Beleza? Também não é nada demais, é só circuitos aqui, mas para contar ali como matéria dada. Aqui tem só também aquela parte que eu discuti então, né? Então, aqui é o circuito, né? E essa análise aqui de circuito aberto ou curto-circuito. E como é que eu teria que mexer com a minha corrente de campo, né? Que é o IF aqui, né? De acordo com a variação da minha carga para eu manter a tensão constante, né? Então a gente vê aqui que eu tenho aqui que manter um certo nível, mas que pode diminuir ou aumentar, dependendo se eu estou fazendo indutivo ou capacitivo a minha máquina, né? Vai depender aqui. Então eu posso dar mais ou menos excitação para minha máquina. E se eu quiser manter o fator de potência unitário, né, vai ser algo no meio ali, né? Então é só para mostrar de novo, né? O importante dessa máquina é isso, né? Lembrar que eu tenho esse circuitinho que é bem simples, essa relação só com a minha reatância, que geralmente é o que a gente usa mais, né? Em vários casos a gente pode desprezar a resistência de armadura, mas não precisa necessariamente desprezar porque é um circuito relativamente simples, né? Lembrar de como é que faz esse nosso circuitinho aqui, né? Nosso diagrama fasorial, né? Com as nossas formulazinhas. E que dá para fazer aquele controle do campo, né? Com aquela curva V que eu mostrei na outra aula, né? Que você vai variando a excitação e a máquina aumenta ou diminui a corrente de armadura, né? Porque ela vai estar injetando ou absorvendo potência reativa ou vai estar no fator de potência unitário. A última coisa que é o rendimento, né? O rendimento é bem simples aqui, né? Essa máquina ela tem o maior rendimento entre todas as outras máquinas que a gente viu elétrica, entre 92% e 96%. Ela não tem perda associada lá com escorregamento, né, igual a gente tinha na máquina síncrona, porque a velocidade é síncrona, né, obviamente. E como eu tenho um circuito de campo que é bem baixo ali, né, tipo, eu já falei disso, que ele é frágil e tudo mais, é só uma corrente de campo ali que a gente coloca num enrolamento pequeno para excitar a máquina, que é só para gerar o eletroímã lá, né, que vai fazer o rotor seguir o estator. A gente também várias vezes consegue ignorar ali essas perdas, né? Então, se eu tivesse aqui a minha potência de saída, né, que seria ali VT de linha, IA, cosseno φ, por exemplo, né? A perda no estator seria 3RA e A2, né, levando em conta uma máquina trifásica. A perda no rotor que a gente geralmente ignora é esse valor aqui, né? É a VF e F, né? Tensão e corrente lá no enrolamento do rotor, né? Não confundir com perda rotacional. E aí nessa máquina, para obter a perda rotacional é um pouco mais complicado. Eu não vou entrar em detalhes exatamente, né? A gente pode pegar lá a nossa potência de curto, lá, por exemplo, e subtrair, né, da perda do estator, que significa o quê? Né? Se eu deixar a máquina não funcionando, né, entre aspas, não com corrente nem nada, só deixar ela lá ligada com a minha turbina, né, eu vou ter uma certa potência sendo consumida. Essa potência tende a ser rotacional, né? Porque se a máquina não está perdendo potência com mais nada ali, ela só está rodando, né? E eu tenho alguma potência ali, essa potência é a potência rotacional, mas ela não é tão simples de obter. O que costuma acontecer, que inclusive está ligado com a tarefa que eu vou dar para vocês, é que geralmente a gente tem dados da potência de saída, da potência de entrada, e, né, a gente tem o circuito equivalente, então a gente consegue calcular a perda no estator, né? A perda no rotor, ou a gente ignora, ou a gente calcula também porque é relativamente simples. A gente tem a potência de saída e a potência de entrada. Aí com isso a gente consegue tirar a perda rotacional. Então geralmente a gente calcula a perda rotacional baseada nas outras perdas. Costuma ser mais fácil. A gente costuma fazer isso, certo? E por causa do motor, né, só lembrando aqui que é o contrário, né? A gente tem que fazer todo mundo lá porque a potência está entrando, né? Eu tô dando potência elétrica e tirando potência mecânica, né? Ao contrário do gerador, onde eu dou potência mecânica e tiro potência elétrica, né? Então, só lembrar que aqui é invertido. Beleza? Era basicamente isso, pessoal. Então, a tarefa é isso daqui. Então, é bem simples. Eu dou os dados aqui de uma máquina e peço para vocês calcularem lá, desprezando as perdas, né, no enrolamento do rotor, calcular o rendimento da máquina e as perdas rotacionais. Então, bem simples aqui. E aí, na próxima aula, vai ser uma aula também um pouco mais de curiosidade aí, se for cair na prova vai ser algo mais teórico aqui, né, dessa parte. Não vai ter muita conta aqui. Que a gente vai falar um pouco da controle de velocidade desses caras, né, o que ficou. E, né, a gente falou muito de gerador aqui, né, a gente vai falar da parte de motor. E a gente vai falar então aqui também dos motores lineares, não sei se alguém já ouviu falar deles, né, mas são famosos aí.
E alguns outros tipos aqui de máquina síncrona, né? O sem escova, o de imã permanente e o de relutância variável. Então vai ser uma aula um pouco mais teórica aqui, certo? Mas vai ser tranquila também. Beleza, pessoal? Então era isso daí. Lembrando que vocês podem me mandar um e-mail com qualquer dúvida aí, beleza? E até a próxima aula.